Pessoal, vamos agora colocar na bancada aqui um youtuber de grande audiência na internet, que faz parte aí do Galãs Feios, o Helder Maldonado. Helder, prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todo mundo aí que assiste o Jornal da Fórum. Só queria aqui me desculpar previamente, porque o cachorro do vizinho, eu acho que ele está sozinho, está latindo muito alto e é bem próximo daqui onde eu tenho escritório, então de vez em quando talvez vazem uns latidos. Não é meu, é por isso que eu não tenho nada a fazer para evitar isso. Mas só deixando claro, né? Porque às vezes parece que é meu e que poderia colocá-lo em outro lugar, mas eu não tenho controle sobre isso daí. Quero agradecer, cara. Quero agradecer o convite aí, parabenizar o trabalho e estamos dispostos aí a conversar sobre o que você quiser nesta entrevista aqui. Estava acompanhando também o Felipe e já tinha avisado o pessoal que estaria aqui e valeu mesmo. Maravilha, Helder. A gente separou aqui um material para apimentar um pouco aí a nossa conversa, né? Eu estou observando aí que você está enfrentando aí uma certa polêmica aí com o pessoal do Ciro. Aí eu separei o material aí. Guilherme, coloca aí aquele tweet do próprio Helder. Deixa eu ler isso aqui, deixa eu ler para o pessoal. Helder Maldonado, quer ver se fica muito pequeno para a pessoa ver no celular. Gostaria que o cirista cortasse assim quando eu digo que PND não seria viável com o PDT cheio de liberais, bolsonaristas e integrantes da NR. Além, é claro, de uma campanha que já flertou com a Cátia Abreu, da Atena e ACM Neto. Coloca o outro aí, do outro tweet do... posso discordar da chapa Lula-Alckmin, que oficialmente não existe, mas pelo menos ela tem cumprido um papel importante, fazer a Lava Jateiro e Ciro Mini entrar em choque. Tá bom. Tá bom. Para apimentar, que eu tô reparando que o pessoal do Ciro tá enchendo um pouco o teu saco, né? A que você atribui a isso, Helder? Não, assim, na verdade já faz um tempo já. Eu acho que é o seguinte, Miguel, nós temos ali uma animosidade dentro do Twitter e também existe um moralismo de goela dos ciristas que é muito forte dentro do Twitter, né? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, nós não teríamos chapa nenhuma à esquerda do Bolsonaro que eventualmente não contasse com a colaboração de um nome como Cátia Abreu, como Geraldo Alckmin, ou alguém do MDB, do PSD, do Kassab. É impossível se configurar uma chapa sem essas parcerias indigestas que a esquerda acaba tendo que abraçar para ter governabilidade e também para ser viável eleitoralmente. Então, o que acontece é o seguinte, quando rola a crítica sobre o PT, e críticas aqui que a gente faz não é uma autofagia, mas é uma crítica que tenta encontrar ali, né, onde a gente pode esclarecer que há erros e que a gente vai ter que engolir sapos num eventual governo Lula e governo PT. Nada mais, nada menos que erros que já foram cometidos lá no passado. Porém, o que acontece é que o eleitor do Ciro Gomes acredita em soluções mágicas, que basta ter o PND em mãos e que se o Ciro for eleito, ele vai conseguir colocar o PND integralmente em prática no governo dele. Não vai, primeiro porque o partido dele é rachado. Só que não existe, né? Não existe essa autocrítica da parte de lá. Eles acreditam mesmo que ele é um salvador da pátria, que ele vai conseguir colocar tudo que está dentro do PND dentro do governo dele, mas não é bem por aí o negócio, né? Eu até gostaria, adoraria. Eu acho que tem ali uma carta de intenções séria por parte do Ciro Gomes, assim como o PT também tem as suas cartas de intenções ótimas, historicamente, mas na hora do vamos ver, na prática, elas não são colocadas ali à mesa de forma integral, isso faz parte da política. Então, eu acho que existe ali essa falta de autocrítica que eles só cobram dos demais partidos, dos demais candidatos, e que no fim das contas a gente tem que ficar mesmo pisando em ovos para negociar o que nós vamos conseguir colocar em prática. Seja num governo do PT, ou seja num governo do Ciro, que infelizmente aí para ele não existe mais a chance, né, de se concretizar em 2022, uma campanha fraquíssima que, na minha visão,
apostou numa estratégia equivocada, que foi criar animosidade com todo mundo dentro do Twitter. Quantos famosos eu não vi também criticar, falar, olha, até votei no Ciro, tenho uma certa simpatia pelo cara, mas não tem condições. A galera é chata, é insuportável, é insana dentro do Twitter. Ô, Guilherme, bota aquele tweet aí do Henry Bugalho, só para ilustrar aqui o que está falando na tela. Aí. Sério, eu acho que tem muita gente infiltrada na campanha do Ciro para tentar destruí-lo. Não me parece plausível que tem tanta gente idiota no mundo para se comportar dos modos como os fãs do Ciro estão se comportando. Tá bom, Guilherme. Você acha que tá isso aí, né? ilustra um pouco? O Henry Bugalho, eu não sei em quem ele votou em 2018, mas não é uma pessoa... Ele votou no Ciro. Ele votou no Ciro, então, uma pessoa campanha simpática ao Ciro. O Marco Bezzi, que é o meu parceiro na Galãs Fez, votou no Ciro também, em 2018. Nós entrevistamos o Ciro. A gente né, tem nutre uma simpatia pelo cara, assim como nutrimos também pelo Lula, mas eu sempre votei no PT por questões partidárias, né, para presidente, assim. Acho que é um partido que tem mais condições de governar do que o PDT. Mas, de qualquer maneira, tá aí, né, o próprio Henry Bugalho falando isso. Eu discordo só dessa história de infiltração. Na verdade, a gente tem que lidar... Ali eu acho que ele foi irônico, né, Elton? Pode ser, mas eu acho que a gente tem que lidar com o surgimento de certas figuras que a internet cria, que é o Cirominion, tem também o Lulaminion, tem o PT-Minion, cara. Você vai ter que lidar com essas figuras. As figuras, elas existem. As pessoas que ficam tão insanas dentro do apoio político que se transforma numa caricatura. E isso tá aí. E o Cirominion, ele acaba chamando muita atenção e fazendo bastante barulho, porque ele vai em todos os... Eles agem de maneira organizada, né? Eles vão em todos os perfis de influencers, youtubers, jornalistas, famosos, e começam a encher o saco até saturar a paciência da pessoa. Tá aí o Henry Bugalho, que é até um cara bem calmo, né? Diferente de mim, eu sou meio provocador, tudo mais. O Henry é mais calmo, é na dele. E ele mesmo perdeu a linha. Uma coisa que eu noto, eu fiz uma entrevista com o professor Wilson Gomes, que a gente vai exibir daqui a alguns dias, né? Uma entrevista gravada, porque a gente vai fazer um recesso aqui na Fora de alguns dias para o Natal Réveillon, então a gente gravou algumas entrevistas, né? Aí nessa entrevista, a gente falou sobre essa questão do militante fanático e o militante estratégico, né? O militante estratégico, ele sabe que o importante é ele conseguir apoios para o seu candidato. O militante fanático, ele não percebe que ele mais atrapalha do que ajuda, né? Que ele acaba criando um tipo de barulho que espanta voto, né? Eu já vi muito militante assim de todos os partidos. Tem militante petista também que é assim. Né? O que me espanta é que quando você tem um candidato que está com pouca intenção de voto, a situação dele é muito mais vulnerável, né? Porque ele tem que ser o militante tem que ser muito mais estratégico, porque senão ele desaparece do mapa, né? Que já as circunstâncias já são desfavoráveis, né? Aí é uma coisa que realmente é uma pena, né? Mas você acha que essa eleição no Chile, Eldo, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, para não ficar também só nessa coisa de militante, você acha que essa eleição no Chile ela ajuda a criar um clima mais favorável à unidade política aqui no Brasil? Olha, claro que tudo influencia, né? E a América Latina passa por um momento também de romper com as direitas. Temos algumas experiências interessantes desse rompimento com as direitas, mas não necessariamente esse rompimento trouxe radicalização, trouxe algum tipo de posicionamento mais à esquerda de quem assumiu. Você pega na Argentina mesmo, o Fernandes é uma pessoa bastante moderada, muito mais do que se esperava dele, e ainda com uns comentários, uns posicionamentos típicos da burguesia portenha, né? Que a burguesia portenha tem um posicionamento de se achar europeia. E o Fernandes, ele pensa que é europeu mesmo, né? Ele até, conversando com o presidente espanhol, ele soltou aquela, não, a diferença é que nós, argentinos, viemos dos barcos, os brasileiros vieram da selva. Cara, ele falou isso, né? Ele falou isso porque ele é isso, né? Ele é isso.
Ele se acha realmente europeu, e tem muita gente da elite argentina que pensa e compartilha da mesma opinião que o Fernandes, seja à esquerda ou à direita. É triste, mas é real esse negócio aí. E no Brasil, acho que também está rolando uma mudança de rota, viu, Miguel? Uma mudança de rota no posicionamento de partidos e de figuras históricas. O próprio Alckmin saindo do PSDB, que ele perdeu para o João Dória, colocou um inimigo para deitar na cama dele. Esse posicionamento, essa aproximação, né, novamente do Lula com o Paulo Câmara. Então está tendo um reposicionamento de rota, porque muita gente errou em 2014, em 2016, 2018, fez apostas muito equivocadas. O Alckmin é um que fez apostas muito equivocadas. O PSDB, ao tentar implodir a democracia, ao não aceitar a vitória da Dilma em 2014, acabou dinamitando o próprio partido. O partido se desfez. Tinha ali a ala do Aécio, que foi uma ala que acabou virando bolsonarista, e alguns vão sair para o União Brasil. E temos também aí o flerte, né? O flerte com a direita e também aquela falsa esperança de que Bolsonaro não seria uma pessoa tão ruim, que ele poderia ser moderado pelas instituições e pelo centrão, que muita gente do Brasil aderiu, falou, acho que é isso aí mesmo. E tá tendo esse reposicionamento porque deu errado. Então, 2022 vai ser um ano também daquela ajeitada no tabuleiro político, sabe? O Alckmin saindo, indo pro PSB, o Lula e o Paulo Câmara juntos no palanque, algumas concessões de um lado e de outro. Então, há sim essa mudança, né? E vai ser determinante para o futuro aí do país, porque dentro do rolê bolsonarista, muita gente se deu mal, quebrou a cara, não vai ser reeleito. Outros estão arrependidos de terem ido tão para a direita e depois foram jogados na lata do lixo, né? O Bolsonaro mesmo, ele é um traidor contumaz, geralmente ele trai aquela pessoa que já deu apoio para ele, em público, é direta, toda semana acontece uma traição desse tipo, acabou de acontecer com o Fernando Bezerra Coelho, não conseguindo os votos para ser ministro do TCU, aconteceu com o Marcos Rogério também, que achava que ganharia ali o apoio completo e restrito do Bolsonaro para o governo de Rondônia, no fim das contas foi abandonado também, depois daquele papelão que ele fez na CPI da saúde no Senado, e essas pessoas também vão se rearranjar. São opositores nossos, né, no nosso posicionamento, mas eles vão se rearranjar também, até mesmo com a decisão que eles têm que tomar, e vai ser acelerada, para não estar numa barca furada que tem tudo para perder, que é a campanha do Bolsonaro. Helder, esse videozinho que separaram seu, né, que os ciromínios lá separaram, que é um trecho que você aborda de uma forma um pouco pessimista, um próximo governo Lula, você fala, não, a gente tem que se preparar para o governo Lula, que não vai ser tão esquerda como a gente espera, né? Eventualmente até nem consiga derrubar o teto de gastos. Eu queria discordar um pouco de você. Claro que pode acontecer do Lula fazer um governo mais à direita, só que eu acho que as circunstâncias elas vão acabar empurrando o Lula mais para a esquerda, por mais que o Lula tenha uma certa tendência ao centro, né? Porque eu já li, inclusive, vários artigos sobre isso, é uma coisa que eu tenho pensado. E como o centro meio que se esvaiu, né, no Brasil, então, e como o bolsonarismo vai permanecer uma força importante, né, no próximo governo Lula, o Lula, para ele manter a popularidade, ele vai ter que fazer alguns movimentos audaciosos, políticos, para manter uma base mobilizada, né? Então, eu acho que você tem essas circunstâncias, né, vão fazer com que o Lula ele caminhe mais para a esquerda. E outro fator é o seguinte, Helder, no governo Lula, em 2003, mesmo em 2006, não tinha internet, não tinha rede social. Então, o Lula ficava completamente refém da grande mídia. Era uma coisa assim terrível. Eu acompanhei aquilo por causa que eu criei meu primeiro blog em 2004. Eu acompanhei desde o início, na verdade, desde antes de 2002, já escrevia para sites. E ali era uma guerra assimétrica. Era uma coisa terrível. Era um massacre diário contra o governo. E agora não. Agora o governo Lula vai entrar com uma situação completamente diferente, né? Inclusive nos últimos anos, em função aí
dessa rejeição enorme ao Bolsonaro, mas também por uma questão natural. Vocês são um exemplo claro disso, né? Na época que a gente fazia a luta política em 2003, 2004, 2005, não existia canais como o seu, no Galãs fez. Aquilo, se existisse aquilo, seria uma maravilha, né? Porque aquilo a gente ficava dependendo, a gente fazia a luta contra Miriam Leitão, contra Merval Pereira, que era uma coisa bem ridícula, né? E aquilo era importante, tanto que no julgamento do Mensalão, o Lewandowski, ministro do Supremo, que era inclusive um dos mais progressistas, ele fazia discurso no Supremo, quer dizer, o Merval Pereira escrevia coluna dizendo: o Lewandowski me ligou ontem para explicar o seu voto. E a gente ficava horrorizado. Como é que o Lewandowski liga para o Merval Pereira para explicar o voto dele para aquele cara? Você vê a guerra assimétrica que a gente tinha, né, e que como influenciava o STF, né? Por exemplo, um ministro como o Lewandowski dá bola para o que o Merval Pereira pensa, é porque realmente a situação era muito grave. Agora não. Agora você tem um ecossistema midiático mais plural, né? E com o Lula ganhando as eleições, a tendência, inclusive, é explodir esse ecossistema mais progressista, né? Porque muita gente vai se sentir mais empolgada pelo fato de ter um governo progressista. Então, acho que essas circunstâncias podem fazer a diferença de ter um governo menos conservador, um governo mais audacioso, né? Que consiga propor mais coisas. O que você acha dessa minha especulação aqui? Olha só, antes eu queria falar aqui, fazer uma correção, né? Que o presidente do PSB é o Carlos Siqueira, né? O Paulo Câmara estava no jantar lá, mas o Câmara não é o presidente do PSB. Então, só fazer aqui uma correção da minha fala. Olha, ô Miguel, eu espero que você esteja com a razão. Se tem uma coisa que eu espero nessa história, é estar errado. Eu espero estar errado. Para nossa vantagem, né, enquanto país, enquanto população, se a tua análise estiver certa, é melhor. É óbvio, eu torço aqui para que eu esteja errado. Mas, na verdade, ali, não foi uma afirmação, né? Eu faço um posicionamento meio retórico. Será que vai? Não sei. Será que vai acabar derrubando o teto de gasto? Não sei. Será que vai reverter alguma reforma? Não sei. Será que vai pensar em reverter alguma privatização que foi feita aí a toque de caixa? Não sei. Talvez nada disso ocorra e a gente tem que estar preparado também para que essa eventualidade não nos frustre lá na frente. Ele foi uma retórica da minha parte. Mas aí a questão também de mobilização, sim, né? Porque é uma conjuntura difícil também, né, Miguel? Ao mesmo tempo que o Lula pode vir a fazer um governo que nos surpreenda positivamente, tudo vai depender de como vai ser a configuração do Congresso. E eu entendo que ele, se aproximando do PSB, que queira ou não, é uma grande força eleitoral, tem muita prefeitura, tem mais prefeitura que o PT, inclusive, o PSB, pode ser que ele esteja aí preparando realmente um Congresso com uma base de apoio muito forte, muito numerosa. O próprio PT também sempre faz bancadas enormes. Então, é uma conjuntura que ainda é uma incógnita, para saber se vai ser viável o que você está dizendo ou se vai se aproximar mais do que aquilo que eu disse. É que talvez, né, os acontecimentos de 2016 para cá me deixaram mais pessimista do que eu já sou de costume. Mas eu espero que durante a campanha, a partir do momento que o Lula seja candidato oficialmente, ele deixe claro esses pontos que são caros ao eleitor de esquerda. Sabe? Teto de gastos, Lula, deixa claro. Tudo bem, a gente entende que você pode ter a intenção e chegar lá e não conseguir colocar em prática essa sua intenção, mas deixa claro qual que é o seu objetivo nesse assunto, qual que é o seu objetivo nas reformas, né, na eventual reversão de reformas ou abrandamento delas, eu não sei o que ele vai propor. Eu espero que a partir do momento que tenha uma campanha, e eu sei que ele está aguardando para falar quando for oficial, até para não ser alvo novamente aí, né, de um desdobramento secundário da Lava Jato, uma Lava Jato parte 2, que pode acontecer também em 2022, mas quando ele puder falar, eu quero ouvir com todas as palavras sobre esses temas, da boca dele.
Se eu não me engano, o Lula já se manifestou contra o teto de gastos, né? Sim. Embora talvez com menos ênfase do que o que a gente Não, mas eu digo assim, gostaria. como proposta de governo, entendeu? Proposta, exatamente, né? Essa coisa de proposta é muito importante, evidentemente. Mas uma coisa que eu sou crítico, por exemplo, a maneira como a campanha do Ciro usa a questão do projeto, né? É muito importante ter um projeto. Mas eu até resgatei uma fala do Brizola, que ele faz uma caricatura disso. Qualquer candidato pode chegar com coisa impressa, né? E aí o Brizola fala, o importante é que esse projeto seja discutido na sociedade, né? Que ele tenha um apoio social. Né? E isso eu acho que é uma coisa que a campanha do Ciro acaba pecando, né? Porque não adianta você ter um projeto no bolso, num livro no Amazon, e aquele não ser uma coisa discutida abertamente pela sociedade, senão não vai dar para implementar o projeto. E outra questão que eu acho, que é uma crítica que eu faço também, que é o seguinte, um projeto desse, ele tem que incluir, né, como capítulo 1 do projeto, a questão política. Né? Que se você tem um projeto centrado na economia, não, vamos reindustrializar o país, reestatizar a Petrobras, maravilha. Mas tudo começa pela política. Né? Então, no capítulo 1 desse projeto, tem que dar como é que a gente vai se eleger? Como é que a gente vai eleger uma bancada? Como é que a gente vai construir isso politicamente? Né? Se não tem esse capítulo 1 do projeto, é uma utopia. A utopia é melhor eu ler Marx, né? Eu vou ler o Capital, ficar tranquilo. Mas se você não tem essa primeira parte de você, como é que você vai politicamente realizar aquele projeto, e aí eu acho que é o grande erro do Ciro, porque ele acaba criando um projeto despolitizado, entendeu? Que aí você fica, não, eu tenho um projeto, fica uma coisa caricatural. Eu critico isso há anos, na realidade, né? Há anos, porque, primeiramente, se você tem um projeto sério, se você quer mostrar para a sociedade que ele é realizável, você tem que desenhar. Eu tenho aqui, tem algumas prefeituras, eu tenho alguns estados, então como é que eu vou? Eu faço cidades modelos. Né? Tem uma cidade aqui do PDT, tantas cidades do PDT aqui que eu vou realizar um projeto nacional, um projeto municipal, mas enfim, com algumas características já de um projeto de desenvolvimento, né? Para você oferecer um modelo. Enfim, não ficar só uma coisa retórica. Então, acho que é um problema. Eu entrevistei também o Nelson Barbosa aqui, que é o economista do PT, né? Foi na fazenda da Dilma. Ele falou: não, o PT tem um projeto, a gente vai discutir isso em fevereiro, em março, né, com a sociedade, primeiramente com o partido, depois com a sociedade. Dependendo com qual forças nós formos nos aliar, a gente vai discutir esse projeto com essas forças para apresentar um projeto já amarrado com as forças que vão compor o governo, que vão participar da campanha, para ser uma coisa politicamente mais consistente. Você não acha também isso aí que é um ponto meio vulnerável da campanha do Ciro, ficar abanando um projeto, mas não mostrar politicamente como aquele negócio pode se materializar? Sim, foi o que eu disse aqui no começo, inclusive. Buscou ali uns apoios que não se concretizaram, buscou até mesmo aproximação com o Alckmin, com o Datena, com a CM Neto, mas não se concretizou. E hoje é uma campanha que talvez não saia do papel. O próprio CEO da Quest aí estava falando isso antes de eu entrar. A campanha é cara. A campanha não é barata, a campanha é muito cara. Uma campanha que vai servir para quê? Para ter 3% de votos? 4%? 5%? Vai ter 7%. Tá, tudo bem. Também não serve para nada. Não serve para nada. E no fim das contas, depois, o PDT vai ter que procurar o governo Lula para integrar, né? Integrar também a base aliada e até mesmo negociar uns cargos. Porque é o que vai acontecer. No fim das contas, é isso que vai acontecer. O próprio irmão do Ciro, o Cid, já deve estar conversando com o Lula. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas é exatamente isso. Falta a viabilização. Não adianta colocar um monte de gente parecendo testemunha de Jeová no Twitter, enchendo o saco de todos os influencers, porque não vira, não dá certo, não deu resultado. Tá aí. Cara, tá claro. Ele faz campanha. Pra ser sincero, ele faz campanha desde 1998, né? O Lula desde 89, mas ok. Ele faz campanha desde 1998 e, pelo menos agora, ele está em campanha
nas redes sociais desde que ele perdeu em 2018. Então, ele emendou uma campanha na outra. E não se concretizou, não se viabilizou. Você sai na rua, as pessoas não estão falando da campanha do Ciro. Talvez não saibam até que ele já é um candidato. Porque ficou focado nessa picuinha de Twitter. E ficar dando entrevista diariamente. E uma pessoa que é falastrona, que dá entrevista diariamente, vai cometer gafe diariamente também. Isso, no fim das contas, não foi bom, não foi positivo. Você lembra melhor do que eu, de como eram as entrevistas dos pré-candidatos ou de grandes nomes da política nacional. Os caras falavam uma vez por mês, no Estadão, aí falavam depois lá no Globo, na Folha, davam uma entrevista na TV, era algo aguardado. Aí os caras falam todos os dias, muitas vezes repetindo ou caindo em contradições. Cara, isso é ruim até para a imagem do cara. É uma super exposição que não dá resultado, muito pelo contrário, pode até criar um desgaste da imagem. E o Ciro foi por esse caminho. É todo dia no UOL dando entrevista, é todo dia no Datena dando entrevista. O Lula dá muita entrevista também, mas o Ciro é um exagero. E isso criou o efeito reverso. Não foi um efeito de popularização, porque é muito diferente da campanha do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro apostou em memes em 2018, em lacrações em cima de posicionamentos da esquerda para refutar a esquerda, né? Vídeos de corte do Bolsonaro circulando no WhatsApp. Muito diferente, muito diferente. A grande exposição do Bolsonaro foi por uma outra via. Agora, a via de dar entrevista direta, aí você fala uma coisa hoje, amanhã você fala outra. Teve outro dia, aí semana passada, que o Ciro falou de manhã que o Lula era bandido, à tarde disse que nunca falou isso. Sabe, isso desgasta, né? O candidato. Aquilo foi pesado, né? Na realidade, foi logo depois, ele deu uma entrevista para o UOL e o Thales Farias falou para ele, você acabou de falar que o Lula é assaltante. Não, nunca falei que o Lula é ladrão. Mas o Helder, o que você acha da estratégia do João Santana, né? Ele foi contratado aí pelo PDT, ganhando R$250 mil por mês. Você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Cara, tem algumas coisas interessantes ali que foi apresentada pelo João Santana, mas eu acho que nesse sentido a gente precisa repensar, e aí não é só um problema do João Santana, repensar como fazer a mídia digital, né? As estratégias de mídia digital também. Porque isso a direita dominou, até por ter mais dinheiro, teve muito financiamento, teve muita grana para a direita se viabilizar nisso, né? E dominar os conhecimentos para fazer campanha em mídia digital. Mas, por outro lado, o que se apresenta uns marqueteiros como esses, que são marqueteiros de qualidade, que têm muito conhecimento, né, de campanha política, só que apresentam umas peças que servem para TV, mas não para Twitter, não para YouTube. Outro dia eu vi uma peça do João Santana aí, que eu fiquei com dúvida se o cara não é infiltrado do PT na campanha dele. O Ciro falando com uma bandeira do Brasil atrás, um texto horrível, um texto péssimo, que me lembrou campanha do Enéas, só que falando de forma mais cadenciada. Então, isso a gente precisa debater, porque não sei como que vai ser a parte da campanha do PT também. Mas corre-se o risco, né? Acredito que hoje talvez nem tanto, mas corre-se o risco também de cair no mesmo erro, né? Na mesma cilada de pegar ali, o marqueteiro que ganhou 7 eleições, ganhou quando? Como? Em quais condições? Atuando principalmente em qual veículo? Em qual mídia? 2022 é outra história. Precisa ter gente que sabe fazer mídia digital e gente que saiba também apresentar uma linguagem muito mais moderna. O Boulos já veio com alguma coisa mais inspirada e modernizada para a campanha de São Paulo aqui o ano passado. Teve alguma coisa ali já interessante, um caminho, né? Uma inspiração para alguém que possa lidar com uma campanha para presidente no ano que vem à esquerda. Helder, você acompanhou esse jantar ontem lá no restaurante. Como é que é o nome do restaurante? Eu até esqueci. Figueira Rubaiá. Figueira Rubaiá. O que você achou desse jantar? Foi um acontecimento político, né? Queria saber a sua opinião. Foi um acontecimento político, né? O pessoal ali do grupo Prerrogativas que organizou, os advogados aqui de São Paulo, o Augusto de Arruda Botelho estava ali, né? Também dentro desse encontro. Cara,
Esse encontro ele é interessante pelo seguinte: de um lado, você tem o inesperado. Eu, como cidadão paulista, eu jamais esperaria uma conciliação, né, uma costura política entre Geraldo Alckmin, Lula, a Marta Suplicy novamente presente, o Haddad junto. Vai me dizer assim, isso aí era... Não, cara, não. Eu esperava outro tipo de aproximação. Não essa. Essa realmente me pegou de surpresa ali. Por um lado, olha só, hoje foi o assunto talvez mais comentado nas redes para quem segue política. Seja as pessoas tentando fazer um rebranding do Alckmin, eu não caio nessa. O Alckmin, para mim, não é uma pessoa melhor do que foi no passado e não mudou nada porque se aproximou do Lula. O rebranding do Alckmin não pode contar, não que as pessoas estejam desejando, mas não conte com o meu apoio para fazer um rebranding, um reposicionamento de marca de Geraldo Alckmin, que continua a ser o que sempre foi para mim. Mas teve também uma hipocrisia de uma parte, principalmente da direita liberal brasileira, que ficou durante 2 anos batendo na tecla, insistindo que era preciso uma frente ampla, que todo mundo tinha que se unir em prol de um bem maior para combater o fascismo e acabar com o governo Bolsonaro. Ok, eles tentaram, de forma muito pouco habilidosa, mas tentaram trazer, né, uma frente ampla, fizeram aqueles manifestos que ninguém leu, que ninguém queria nem saber, um monte de empresários, não, precisamos de uma frente ampla, vista amarelo pela democracia na Folha de São Paulo, que amarelo pela democracia, cara, campanha horrorosa, né, outra campanha de marketing aí que não deu em nada. Só que o que eles queriam era uma frente ampla dominada, sei lá, por algum picolé de chuchu que não tem votos, tipo Mandetta, sabe? O Eduardo Leite, o João Dória. Isso que não rolou. Não rolou essa frente ampla que eles queriam. Agora está sendo concretizada essa frente ampla, algo que eu nunca fui um entusiasta, mas que óbvio, né? Dentro da Realpolitik, você tem que fazer o viável, o que dá para o que tem a mão. E por outro lado, muita gente critica, sabia, olha só, agora todos os ladrões, as gangues se unindo novamente. Cara, a galera desejou, implorou por uma frente ampla durante 2, 3 anos, e quando se aproxima de algo com essa configuração, não querem. Por que não querem? Porque tem o Lula envolvido. Só por isso. Se desejou muito que o Alckmin tivesse numa frente ampla com algum nome da direita, com o João Dória, com o Eduardo Leite, né, com algum desses sub-bolsonaristas, bolsonaristas arrependidos, e não rolou, e agora está rolando com o PSB, com o Lula, com o Alckmin, e aí muita gente vai entrar na base da hipocrisia, dizer que essa aí não serve. Não, essa daí não serve, né? E também serviu para algumas pessoas mostrarem que sentiram. Sérgio Moro sentiu muito, cara. Sérgio Moro adoraria também. Ele adoraria ter um apoio do Alckmin. Você acha que não? O Sérgio Moro? Sérgio Moro, com certeza adoraria estar ali num Figueira Rubaiá, recebendo afagos de grandes advogados, do Alckmin, mas não foi o caso. E por outro lado também, né, assim, os entusiastas do Ciro que há muito tempo, foram tentar esse apoio do Alckmin e não conseguiram, criticando. Entra no moralismo ali, no moralismo você pode criticar, até porque eu falei que o Alckmin não virou santo a partir de agora. Não tem reposicionamento de marca. O Alckmin é o que é. Mas todo mundo tentou também essa configuração para disputar a eleição ano que vem. Só o Lula conseguiu. E aí, nesse caso, não aceitar. Não, o Lula conseguiu, então não vou aceitar. Cara. Aí eu vou ter que criticar. Pode criticar. Eu acho que é justo criticar. Mas todo mundo desejava essa configuração para disputar uma eleição no ano que vem. Helder, eu tinha separado uns prints, só que eu não vou colocar aqui, não, mas que era justamente nesse sentido, que era pessoas da militância do Ciro elogiando o Alckmin, elogiando vários tweets, elogiando o Alckmin. Aí, assim que o Alckmin se aproxima do Lula, todo mundo xingando o Alckmin. Isso aí mostra... É engraçado isso aí na ciência política, eles falam isso que é identidade social, né? Ou seja, se o meu partido apoia, eu gosto. Se o meu partido não apoia, eu não gosto, né? Isso acontece muito, né, na política, né? Mas é engraçado sempre quando a gente vê isso, e sobretudo tem momentos que aquilo fica mais explícito, fica mais caricatural.
e aí fica todo mundo chamando um outro de hipócrita, né? Sim. Mas faz parte dessas contradições da política. É claro que se o Alckmin se tivesse aproximado do Ciro, ele seria maravilhoso, ninguém criticaria o Alckmin, né, na campanha do Ciro. E agora o pessoal parte da militância petista, que está vendo que o Alckmin pode ser um capital eleitoral, né, com alguma importância, né, pelo menos que o Lula parece estar sinalizando nesse sentido, então o pessoal começa a ver menos defeitos no Alckmin. Né? Eu fiz até já teve algumas pesquisas mostrando que o Alckmin não agrega muito voto, mas eu acho muito difícil uma pesquisa apurar dados assim que são sutis, né? É muita sutileza para você apurar esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo é fácil ver o cálculo que o Lula está fazendo, né? Ele quer se aproximar do centro para tentar já isolar o Bolsonaro, né? Porque ele vai caminhando. Por exemplo, saiu notícia de que ele preferiu o Alckmin no PSD. Né? Saiu notícia no Valor, de que o Lula falou isso para o Alckmin. Não, eu prefiro você no PSD. Né? Aí que seria o vice do PSD, que aí seria um partido mais ao centro ainda, na realidade, o partido que é a representação máxima do centro no Brasil, o PSD, e que estaria já na base, só que vai ser um cálculo complicado, porque o PSD insiste em ter o seu próprio candidato, que é essa figura assim, muito popular, que já começa com muito voto, que é o Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco, né? Tem grande pontuação nas pesquisas, mas enfim. Mas, Helder, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu canal, né? Eu conheço, já assisti vídeos, mas às vezes tem alguém aqui que não conhece. Como é que vocês começaram o canal de vocês? Então, cara, primeiro era uma página de Facebook apenas, e aí com o tempo virou canal, mais ou menos ali no começo de 2018 virou canal. A ideia inicialmente nem era Era uma página tratar desde quando? Desculpa interromper. 2016, já tem 5 anos. A ideia inicial nem era tratar tanto sobre política. Nós fomos levados a isso porque a política também ela foi inundada por entretenimento. Então, nós começamos a perceber que existia ali uma interseccionalidade entre entretenimento e política e que talvez a gente pudesse ir por esse lado, até porque já era um interesse nosso, né, o assunto. E começamos a fazer uns vídeos um pouco mais debochados sobre política, isso já durante as eleições de 2018. E deu muito certo, porque as pessoas que começaram a nos seguir a partir de então, talvez elas estivessem esperando, né, um canal que lidasse com esse assunto com uma abordagem um pouco diferente. Porque a gente tem canal de tudo quanto é tipo dentro da política, dentro da esquerda, cada um com a sua especialidade. Um é filósofo, outro é historiador, outro é advogado, outro é jornalista, o outro é cientista social. Cada um tem a sua formação, a sua pegada, né? E a gente falou, cara, a gente pode ver, de abordar com... Não deixando de lado, né, nossa profissão, que a gente é jornalista, a gente trabalhava junto na Record na época, mas vamos fazer de uma forma mais irônica, debochada, trazer ali uns elementos de humor, que eu acho que muitas vezes a pessoa deixa de se inteirar sobre um assunto porque acha o assunto muito triste, muito pesado, muito difícil, muito hermético. Ela fala, ah, não, pô, aí vai vir um cara ali da academia, vai explicar de uma maneira toda empolada, não vou entender nada, ou vou me chatear, ou vai ser um daqueles vídeos que você precisa levar 1h30 para entender o ponto da pessoa. Fala, vamos fazer nessa pegada, às vezes atrai uma pessoa que quer saber também do assunto do dia, da notícia que está rolando, mas de uma forma em que vai ser mais leve. Claro, ela pode complementar também a informação dela com os outros canais, que tem analistas maravilhosos, especialistas em vários assuntos que vão dar, né, aprofundada para quem se interessa. Muitas vezes a pessoa não se interessa. Basta o fast food que a gente apresenta e para ele está ótimo. E aí começou a ir muito bem, cara. Depois da eleição, começou a crescer bem. E desde então, dá para dizer que são 2 anos de muito sucesso e crescimento dentro do YouTube.
E é legal de ver também que junto com o nosso canal, outros canais também se viabilizaram, cresceram, se transformaram em referência. Então se criou toda uma rede, né? Uma rede de canais aqui no YouTube para colocar também assim um contraponto aos bolsonaristas que dominavam esse campo aqui. Bernardo Kister, Diego Rox, Mamãe Falei, Nando Moura, Olavo de Carvalho. Hoje não. Hoje não. Hoje você até recebe pessoas que te dão ali um depoimento. Olha, eu era olavista, eu segui o canal do Nando Moura, mas depois do canal de vocês eu mudei minha visão. Eu era liberal, mas depois do canal de vocês passei a perceber que o caminho não é bem por aí. É interessante de ver, porque muita gente também se decepcionou, saiu, né? Tem o bolsonarista que nunca vai mudar, é sectário, é fanático, tem comportamento de seita e não tem jeito, cara. O cara vai ficar ali naquelas com ou sem o Jair. Mas tem gente que muitas vezes foi enganada mesmo. É maioria? Acho que não, é uma minoria. Mas tem gente que não sabia, não era politizada, não tinha interesse, aí viu ali a figura meio carismática, que é bravateiro, fala o senso comum, o preconceito que todo mundo compartilha nas redes sociais. Fala, esse cara aí mesmo, já chega, esse negócio de Lula, vamos dar uma chance para esse cara. Porque tem gente que simplesmente vota assim, cara. E aí a pessoa depois, com a chegada desses canais, e o nosso incluso, falou, olha, porra, tem um negócio aqui diferente, eu acho que talvez a gente tenha errado mesmo, vou começar a me interessar um pouquinho sobre política, e a pessoa foi indo, cara, para a esquerda, é impressionante, mas tem muita gente mesmo, até mesmo uma senhorinha que fechou meu plano de saúde no ano passado, ela falou, olha, eu votei no Bolsonaro em 2018, mas a partir de 2019, minha filha falou, tem esse canal aqui, a senhora não quer dar uma olhada, eles fazem umas críticas à direita, ao governo Bolsonaro, mas eles não são assim, partidários, sabe? Não se posicionam como se fossem integrantes do PT, do PSOL ou do PDT, não. Eles fazem aqui uma abordagem bem diferente, eles são claramente de esquerda, mas acho que a senhora vai gostar, vai entender o porquê que o governo Bolsonaro é nocivo para a sociedade e também para a área que a senhora trabalha, que trabalha com saúde, né, e tudo mais. E foi legal, cara, de ver esses depoimentos, conhecer até essas pessoas, sabe? Muito mais do que, assim, os convertidos são muito legais, as pessoas que já são de esquerda desde antes do governo Bolsonaro são muito interessantes porque também dão dicas, a gente aprende com eles, mas saber que a gente mudou a opinião de uma pessoa que estava ali, cara, até o pescoço em bolsonarismo, sabe, consumindo Nando Moura, em grupos de fake news, é bem legal, bem legal. Cada um que a gente reverte, né, essa situação, a gente fica muito feliz. Sim, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante para a democracia. Sempre se fala, né, da importância da imprensa para a democracia, né, que sem imprensa não tem democracia, mas muitas vezes se confundiu ao longo desse debate, imprensa com dono de jornal, ou com alguns jornais, né, que se arvoravam como a imprensa, né? A imprensa, na realidade, é um conjunto, né, ou deveria ser um conjunto bem plural de órgãos, de mídia, sites, né? O advento da internet permite isso, porque nessa pluralidade, né, ela permite um debate mais livre e os argumentos mais fortes, né, os argumentos mais sólidos, eles acabam prevalecendo. A democracia, em princípio, é isso. Ela tem um princípio meio darwinista, né, de que os argumentos mais sólidos, mais inteligentes, prevalecem ao longo do tempo, né? E os argumentos mais burros, mais estúpidos, vão sendo isolados. Por isso a importância de canais como o de vocês. Por isso que eu lamento, por exemplo, uma coisa que eu lamento, né, por isso até que eu fico batendo nessa tecla, que eu vejo o pessoal da campanha do Ciro, que é um pessoal que é progressista, e eles não percebem isso, porque quando eles tentam criminalizar um youtuber ou um canal, porque eles acham que aquele canal não está alinhado com o Ciro, aquele canal está mais alinhado com o Lula, e por conta disso começam a lançar suspeitas, né? Ele recebeu Pix, não sei o quê. Eles estão fazendo mal ao campo ao qual eles pertencem, né?
porque você tem aí no Brasil uma direita e uma esquerda. Como em qualquer lugar do mundo, isso já tem 10 mil anos. Né? Você tem a turma da direita, que representa aí a exploração, representava os escravocratas, o latifúndio, enfim. É uma turma muito poderosa, e você é a turma da esquerda, que é vária, tem gente mais alinhada a vários campos, né? A esquerda é plural. Mas quando você tenta tenta desvirtuar o debate para esse lado, né, moralista, você prejudica o debate político, né? E o trabalhismo, Helder, na história, o grande inimigo do trabalhismo sempre foi a UDN, era o udenismo, era o que sempre o que se levantava contra o trabalhismo, né, contra Getúlio Vargas, contra João Goulart, contra Juscelino Kubitschek, era o udenismo, que era a manipulação, né, do debate político, e você, em vez de discutir ideias, você vai discutir moral. Né? Fulano não tem moral. É uma pena, eu espero que as pessoas revejam essa postura, né? Porque a gente tem que discutir ideias, né? E para isso você tem que respeitar o interlocutor. Se a pessoa apoia o Lula, respeita, cara. Respeita. Quando se a pessoa apoia o Ciro, eu respeito. Não é porque a pessoa apoia o Ciro que eu vou chamar a pessoa de vendida, ou de que aquela pessoa recebeu o Pix do João Santana. Não é a minha postura, nunca vou fazer isso. Respeito, vou discutir ideias, vou discutir a questão eleitoral, política, né? Aí vamos ver se a gente consegue melhorar esse debate, né, Helder? Sim, eu fui ver se estava silenciado aqui o meu microfone. Não, com certeza, cara, mas acho que isso daí também ficar preso nessas picuinhas, assim, às vezes a gente perde muito tempo, né? Cada um tem sua preferência e beleza, não tem problema quanto a isso. E essas bravatas, né, que fazem, o cara tá recebendo um Pix, tá sendo pago por quem? Eu sempre falo, meu amigo, você pode quebrar meu sigilo bancário, não tem problema nenhum, entendeu? É que eu não sou chegado em judicializar nada, então nunca processei ninguém, já recebi processo, mas nunca processei ninguém. Pode falar que eu recebo dinheiro de X, de Y, dizer tanto faz, sabe? Eu tenho minha consciência limpa, tudo que eu ganho é fazendo vídeo aqui, é AdSense, é apoio que as pessoas dão, que as pessoas também dão muito apoio, né? Lá no Apoia-se, virando membro do canal, é o dinheiro que eu tenho, cara. Se não entrar esse dinheiro aí, eu não tenho dinheiro nenhum, porque não tenho pagamento nenhum. Como diria o velho Brizola, a esquerda no Brasil é colocada na Sibéria. Então você não recebe um patrocínio de ninguém, entendeu? Os caras lá no Podpah, lá no podcast, estão lá fazendo live com 6 patrocínios de empresa grande. A gente nunca vai ter patrocínio de ninguém, cara. Você acha que a iFood vai querer colocar patrocínio em canal que defende claramente um posicionamento político à esquerda? Nunca, nunca. E a gente também não quer, porque os caras estão explorando lá o trabalhador e não estão nem aí. O trabalhador é atropelado enquanto faz entrega, não ganha nem mesmo um vale-refeição para comer. A gente também não quer, a gente não quer se alinhar com esses caras. A gente não quer, mas usando o exemplo é que é o seguinte, quem faz conteúdo à esquerda e politizado vai ficar na Sibéria mesmo, não vai nem fechar com ninguém. Malemar, a gente faz os negocinhos aí com o sindicato, tá ligado? Que os caras gostam da gente aí, dão uma força. Léo, mas não seja tão fatalista, entendeu? Você tem em outros países, não é assim, né? Isso não é uma fatalidade, né? Sim. Se você for na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, no Canadá, você tem órgãos de esquerda que têm financiamento. Inclusive na Índia, eu tenho um amigo meu que é jornalista na Índia, ele falou, não, Miguel, você tem jornais aqui, grandes jornais que são progressistas, de esquerda, sim, e tem muito anúncio. É uma fatalidade que é do Brasil, da realidade brasileira. Espero que isso mude. Pode vir a mudar, né, Miguel? Pode vir a mudar. Mas hoje a situação é essa daí. Então a gente tem que ralar, né, velho? A gente rala e o que a gente ganha é de visualização, é de AdSense, por de um apoio do povo aí. Que o povo, cara, o povo é muito generoso também, né? O povo apoia, às vezes, 4, 5 canais simultaneamente. Eu vejo as pessoas que assistem a nossa live, aí de manhã tá na live lá do Léo Atushi, aí depois tá aqui na live de vocês, vai pra live do DCM, vai assistir a live do Meteoro, e os caras sempre ali muito generosos, colaborando para a produção de conteúdo independente aí no Brasil, que é muito importante. Então, quanto a isso daí, eu não fico muito preso não nessas picuinhas, sabe? Eu acho que também tem muita emoção,
envolvida, as pessoas também têm as suas frustrações, ressentimentos, né? O ressentimento é uma força motriz da política nacional. Então, quando eu começo a perceber que o posicionamento é baseado no ressentimento, no rancor, não tem o que fazer. É indicar para a pessoa procurar um divã, um tratamento. Ela tem que procurar ali uma ajuda emocional e não tentar usar as redes sociais de divã, porque isso não vai fazer bem para ela, cara, vai só piorar a situação. Então, às vezes eu até silencio, sabe? Porque eu percebo que dali, daquele mato, não vai sair cachorro. Não vai adiantar discutir, debater, ser civilizado. A pessoa já vem com os 2 pés na porta, ela não quer saber do que você diga a partir de então. Então, é meio triste ver que também a política e as redes sociais adoecem muita gente. Muita gente está doente mesmo, de verdade, cara. De verdade, as pessoas, tem muita gente doente e não percebe. E ela fica ali no rancor, no ressentimento, o dia inteiro, dentro das redes sociais, perde vida íntima, vida social, transforma a existência dela num grande inferno, né? Eu acho que se politizar não é isso, cara. A gente, se politizar, claro que fazer política é um negócio triste, tenso, trabalhoso, né? Cansativo, mas não pode te levar a adoecer. Eu vejo pelo Lula, cara, o Lula teria todas as razões do mundo de ser uma pessoa vingativa. E eu tenho certeza que eu, no lugar do Lula, seria vingativo. Não seria como ele. E eu admiro muito isso no Lula, sabe? Cara, olha só, tive ali meus problemas e tudo mais, mas resolveu seguir adiante, sem ficar remoendo os problemas. É uma característica positiva para se fazer política. O cara seguiu adiante, velho. Poderia estar aí, poderia estar até agora remoendo tudo que foi feito na Lava Jato, tudo que foi feito nos golpes, e não que os golpistas não mereçam todas as críticas do mundo, mas uma característica boa para fazer política é você seguir adiante. E isso o velhinho sabe, né? Seguir adiante ele sabe. Ele sabe muito bem que não vai adiantar esse ressentimento, esse rancor. Então, espero que com o fim do governo Bolsonaro também, haja ali um momento de maior equilíbrio, né? Não digo equilíbrio de posicionamento. Até acho que radicalizar não é um problema, não é meu caso, entendeu? Mas eu digo um equilíbrio de como se lida, né, nas redes sociais e como se lida no apoio, na defesa do seu candidato. Cara, não precisa. Você não precisa acabar com a sua vida e com a sua saúde mental para defender nada, não. Vamos junto, cara. Tem muita coisa para fazer, mas se cuida, né? Se cuida porque não é o caminho, na minha visão. É isso aí, Helder. Já estamos terminando aqui. Eu só quero colocar aqui um superchat do Antônio Moreira. Grande Helder, admiro muito sua sagacidade nos seus vídeos. É isso aí. Tem até um comentário aqui também da Kenny Moreira que eu gostei. Ó, galãs feios e canal da Fórum são os melhores. Gostei desse aí. É isso aí. Oi, Helder, muito obrigado pela sua entrevista, entendeu? Foi muito bom, todo mundo gostou aqui. E espero que a gente tenha oportunidade de conversar novamente. Pô, será um prazer voltar aqui. E, ó, qualquer coisa agora já tem meu contato aí, vamos nos falando. Obrigado pelo convite mais uma vez, foi ótimo. Eu nunca tinha vindo aqui no canal da Fórum, já tinha ido em tudo quanto é canto, mas na Fórum eu acho que eu não tinha ido. E uma vez eu bati um papo assim enorme, né, com o Rovai, a gente conversou pra caramba por telefone, e acabei até recebendo já convite para vir, mas eu não conseguia. Né? Sempre caía numa data ali que não dava, mas dessa vez rolou. E então, muito obrigado. Acho que agora não tá faltando ir no canal de mais ninguém, viu, velho? Na esquerda que eu já gabaritei o canal de todo mundo. Beleza. Mas vamos ver se a gente volta, se você volta sempre aqui, pelo menos aqui no programa que eu sou âncora, o Jornal da Fórum. Eu vou tentar te convidar mais vezes. Valeu? Valeu, Grande abraço. Obrigado. Falou, até mais, gente.